Oi, eu sou Raquel Medeiros e eu vou te mostrar nessa aula como precificar corretamente o teu amigurumi. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o que compõe o amigurumi, né? O preço não é simplesmente pegar o material e multiplicar por 3, tá? Então, o que compõe? Tem a mão de obra, né? Que é a parte que vale mais nisso tudo, nessa composição, que é as nossas horas de trabalho. O material, que são os fios, enchimento, olhinho, cola, várias coisas que a gente usa para fazer um amigurumi, mais os custos fixos, os custos variáveis e o lucro. Custos fixos, então, vou explicar um pouco para vocês. Custos fixos são os custos mensais que existem mesmo que não ocorra a venda. Ou seja, mesmo que a gente faça na nossa casa, a gente está usando água, luz, internet, frete para comprar linha, por exemplo, aluguel da casa ou do ateliê onde a gente mora, mensalidade de loja virtual para quem tem loja virtual. Então, são aqueles custos que, mesmo sem venda, eles estão ali, eles existem. Eles são uma pequena parte? São. Por quê? Porque eles são diluídos no mês inteiro, mas eles existem, né? E os custos variáveis são aqueles que só existem se ocorrer a venda, como, por exemplo, uma comissão da Elo7, comissão pelo sistema de pagamento, se a gente usa PayPal, Mercado Pago, etc. Então, esses custos devem estar no preço. O lucro, né? Tem gente que não inclui lucro, eu não posso ter lucro, fica chato se eu colocar lucro, né? Mas incluir uma porcentagem de lucro faz parte do negócio. Para produtos artesanais, eu sugiro usar de 10% a 20%. Tá? E como que eu calculo esses custos fixos, variáveis e o lucro? Como é que eu posso facilitar isso? Esse cálculo, ele é muito complexo. Desculpa. Ele é muito complexo, mas a Nath Petri, que é uma artesã que também ela tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, de como vender as tuas peças, além de ensinar como fazer. A Nath Petri, uma vez, conversou com uma pessoa, se não me engano, era uma contadora, né? Que ela fez um vídeo no YouTube onde ela mostra, ela faz os cálculos e ela criou o que ela chama de número mágico, que é um número que a gente multiplica o preço de custo inicial, né? O custo de mão de obra mais o custo do material, a gente multiplica por 1,6. E aí, o que acontece com isso? A gente vai ser remunerado. Ou seja, a gente não vai ter prejuízo, a gente vai receber por todos aqueles custos que compõem o preço e mais um pouco de lucro, né? Então, aqui vai um exercício para vocês entenderem como que funciona, tá? Digamos que o cliente pediu essa boneca, tá? Que você nunca fez. Essa boneca fui eu que fiz, né? Mas eu fiz uma receita, eu não tinha ainda pego toda a parte de montagem e feito o cálculo, então para essa aula eu calculei tudo, tintim por tintim, para vocês verem como que funciona. Tá? Mas essa boneca, por exemplo, digamos que seja um amigurumi que vocês nunca viram, assim, tá? O que a gente faz, então? Tem duas possibilidades. Desse amigurumi ter uma receita disponível e de não ter uma receita disponível, né? A gente corre esse risco, né? E o que acontece? Com a receita disponível, a gente consegue calcular melhor o preço. Ou seja, tem menos chance de calcular errado. Por quê? Porque é muito mais palpável, a gente consegue ver quantos pontos, que tamanho, às vezes tem receitas que dizem quanto que gasta de cada novelo, né? E se não tem receita, a gente tem que ir pela nossa experiência. Eu já fiz muitos amigurumis, quando eu comecei a fazer por encomenda, eu fazia por estimativa mesmo, né? Mas como eu sempre fiz muito, né? O meu primeiro amigurumi é de 2006, e eu vendo amigurumi, eu encontrei outro dia umas matérias minhas vendendo amigurumi em, acho que era 2009, né, para vocês terem uma ideia. Então, eu tinha mais experiência, eu podia fazer isso. Olha, eu sei mais ou menos quanto tempo leva, e hoje eu tenho isso, eu olho e já vejo mais ou menos quanto tempo leva, né? Mas mesmo assim, eu considero que com a minha experiência, ainda é muito melhor fazer do jeito que eu vou mostrar para vocês, tá? Mas eu posso fazer no olhômetro? Pode.
pode, só que ele, além de ser considerado cópia, vai dar muito mais trabalho e o cliente não vai pagar por essas horas extras, né? Por quê? Porque a gente faz, erra, faz de novo, acerta, ai, não ficou legal, não vai ficar igual, né? Então, eu não considero um bom negócio fazer no olhômetro. Tá, não encontrei a receita, o que que eu faço então, né? Diz para o cliente que tu vai fazer alguma coisa similar, né? Pesquisa uma receita similar e diz, olha, aquele cachorro que tu quer, eu não consigo fazer, mas eu consigo fazer um outro cachorro, muito parecido com aquele que a receita está disponível. É muito mais fácil fazer assim e chegar num resultado parecido com aquele que tu está oferecendo, né? Então, essa é uma opção que eu aconselho todo mundo a fazer. Não tem receita? Procura uma outra receita, né? A não ser que seja do teu interesse, tem facilidade em criar receita, vou criar uma receita do zero para depois vender essa receita, quem sabe, né? Mas para quem faz somente por encomenda, eu aconselho a aceitar encomendas que tenham receita, né? Que ela pode ser grátis, pode ser paga, né? Inclusive, assim, se for uma receita paga, pega metade do valor da receita e inclui no preço final, tá? Faz parte de, é um dos materiais que a gente usa, vai estar ali pronto. Então, agora, precificação de amigurumi com receita, tá? Sem receita é tudo base em estimativa. É olhar para o boneco e imaginar, eu já fiz uma coisa meio parecida, usei tanto tempo, gastei tanto tempo, usei uma quantidade assim de linha. Então, é tudo em cima de estimativa. Eu vou falar para vocês como precificar com receita, que é o modo mais fácil, mais correto e mais assertivo. Então, aqui, você encontra a receita, tá? E vê que ela mede 26 centímetros e é feita com fio amigurumi, tá? Essa aqui é uma informação que tu tem lendo a receita. Então, eu fiz uma estimativa. O que eu faço? Eu pego um novelo, por exemplo, de amigurumi, que aqui em Porto Alegre custa em média R$12, aí vocês têm que ver na cidade de vocês quanto que tá o amigurumi. Eu sei de lugares que vendem é 18 e tal. Mas aqui, a última vez que eu comprei era 12. Então, o que eu faço? Eu imagino sempre um novelo dividido por 4, né? Por quê? Porque, mas eu usei bem pouquinho. Ok, e se precisar daquela cor, especificamente, tu pensar assim, eu usei bem pouquinho e não cobrar, né? Ou comprar um novelo inteiro só para aquela... não cobrar. Tu pega um novelo inteiro e aí nunca mais usa aquele novelo. Ele fica de prejuízo para ti, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que jogar para cima para evitar prejuízo, né? Então, sempre, por exemplo, uma boneca de 26 centímetros, o corpo, toda a parte de corpo, eu acredito que é um novelo, né? O cabelo também, porque eu olhei na receita que ela tem uma peruquinha embaixo, como se fosse um capacete, e o cabelo por cima. Então, um novelo. O vestido não é muito grande, assim, então acho que 1/4 de novelo faz bem. E a bolsa e o sapato é menos que o vestido? Sim, é menos que o vestido, mas não tem menos que 1/4, então não vou cobrar menos por causa disso. Cobra, então, que seria R$3. Então, o total de custo de fio é R$30, né? Aí aqui tem outros materiais. Por exemplo, um plumante, tá? Meio quilo de plumante, eu fiz uma média, tá? Meio quilo de plumante e ele dá em torno de R$18, tá? E eu acredito que dê para fazer uns 5 amigurumis médios, assim, médios que eu digo assim, até uns 18 centímetros. Esse é um boneco maior e uma das partes dele, que é a cabeça, é grande, ela se destaca, ela é ampla. Então, para colocar plumante nessa cabeça, só olhando pela foto a gente vê, caramba, vai um monte de plumante. Então, o que eu calculei? Calculei 250 gramas de plumante, que daria R$9, né? Uma estimativa, mas é uma estimativa com base em preços reais, né? Os olhos eu contei como R$1, é um olhinho tamanho 7, se não me engano. Precisa de uma cola pano para colar os cabelos, então acredito que uma bisnaga pequena dê e sobre, né? Não importa se sobrar um pouco, eu não vou contar as gotas da cola, né? Que eu já vi gente ensinando por exemplo, vou usar 4 miçanguinhas para decorar a roupa da boneca. Então tu vira o saquinho inteiro num potinho, conta um por um e conta o preço do pacote e divide pelo número de bolinhas que tu encontrou. Não, gente, vamos facilitar a vida, tá? Então é assim, é uma cola pano pequena, ok, quanto custa? 13 alguma coisa, botei R$4 ali, arredondei, né?
Tem um refil de cola quente para o pescoço? Tem, R$1, que é a média aqui em Porto Alegre. Tinta rosa para tecido, a tinta rosa é baratinha, tipo R$3. E como a tinta rosa é uma coisa que a gente acaba usando em outros amigurumis, né, eu considerei R$1, tá? No total, então, desses outros materiais, deu R$16. Então, contando com os fios, fica R$46. Aí tem a questão da hora do trabalho. Você já definiu a tua hora de trabalho? Sabe quanto cobrar pela hora de trabalho? Então, eu vou te dizer mais ou menos como se guiar com isso. Se tu pensa em ganhar 2 salários mínimos por mês, trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, não conta em final de semana, isso é uma coisa que eu sempre digo. Se quer trabalhar profissionalmente com isso, não conta final de semana, exceto se for uma renda extra que realmente tu faz à noite ou final de semana. Mas pensando assim, esse vai ser o meu trabalho, não pensa. Por quê? Porque pode surgir alguma coisa de urgência que tu queira pegar para fazer e usar o fim de semana. Às vezes, durante a semana aconteceu um imprevisto, não conseguiu cumprir aquela agenda de produção, né, que estava prevista para a semana, acaba usando o final de semana. Então, quando eu organizo as coisas em agenda, nunca tem nada no fim de semana, tá? Então, pensando em 2 salários mínimos, que dá 2.000 e alguma coisa, ou seja, um salário mínimo eu acho pouquíssimo, ninguém sobrevive, 2 já fica um pouco melhor, né? Trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, a hora custaria R$13, tá? Pelas minhas contas. Então, se você é iniciante, ainda crocheta devagar, cobre menos de 13, mas treine bastante para ganhar prática e aumentar um pouco o preço da sua hora. Um jeito de ganhar um pouco de tempo é trocando agulha, usando uma agulha mais agulha importada, tipo Tulip, Clover. Elas têm um metal que escorrega muito melhor. É incrível, mas tem uma diferença assim que as pessoas notam. Nossa, eu crocheto muito mais, eu tenho muito mais fluidez no trabalho com uma agulha melhor. Então, não quer cobrar 13 a hora? Ok, cobra 10, por exemplo, né? Mas 13 eu considero uma boa hora de iniciante, tá? E aí, para pensar na hora de precificar a tua hora de trabalho, tem gente que diz, mas 13 é muito, ninguém vai pagar, eu sou muito demorada, não sei o que, tá, demorada cobra menos, tá? Mas digamos que não seja a pessoa mais lenta do mundo, né? R$13 é caro para ti ainda? Então eu faço o exercício da faxineira, que é o seguinte. Pensa quanto uma boa faxineira cobra por uma limpeza de 6 horas, tá? Aqui em Porto Alegre é 25. Dividido por 6, cada hora de faxina custa 25. E ela vem, limpa, né, e vai embora. Ela não leva o problema para casa. Ela não fica pensando se ela vai conseguir ter tempo de acabar aquele amigurumi para entregar, né? Ela não fica se organizando que eu tenho que ir no correio, porque daí eu tenho que ter esses projetos prontos, eu tenho que fotografar antes e tal. Não, ela vai lá, limpa e vai embora. E ela cobra R$25 e a gente ainda paga a passagem, né? Para vocês saberem, a minha hora de trabalho vai de 20 a 25, tá? Depende do tipo de trabalho e o tipo de fio. Por exemplo, se é maxi, com certeza 25, pode ser até mais, né? Porque o maxi, dependendo do trabalho, ele cansa muito, força demais. E como que eu vou fazer, então, o cálculo de... Como é que eu vou saber quantas horas de trabalho restar? Eu tenho a receita, como que eu vou saber quantas horas vai demorar aquela boneca para ficar pronta, né? Só pela receita. Vai ter que fazer uma amostra, que nem a gente faz a amostra de trabalhos de roupas, por exemplo. O pessoal faz uma amostra para saber que tamanho que vai ficar, né? Geralmente é assim, faz uma amostra de tanto quadradinho para ver, depois é ajustar uma receita, né? Então, eu criei essa amostra aqui, né? Que o que ela é? Nada mais é do que começar com 6 pontos no laço mágico, fazer aumento em todos, depois 1, 2, 3 e 4. Né? Vai aumentando a cada 1, 2, 3 e 4, ou seja, chega a 36 pontos, né? E no final faz a contagem desse tempo, prepara tudo, conta o tempo, tá? E começa a fazer esse pedacinho só, é um meio redondinho, assim, meia bolinha. Não chega nem a meia bolinha, é o início de uma bolinha, né? Eu fiz os cálculos aqui contando o que tem 126 pontos, né? Geralmente as receitas vêm nessa parte, deixa eu ver se aparece aqui, nessa parte aqui, isso aqui são os pontos finais, então para saber quantos pontos tem uma receita, a gente conta esses pontos.
Só que tem umas partes que o ponto, ele se... Por exemplo, carreira 9 a 15 é ponto baixo em toda a volta. Tem que contar quantas carreiras estão incluídas ali e multiplicar pelo número que está no final. Tudo é conta, gente. Não tem como fugir disso. Né? Então, o que a gente faz? Pega a receita que quer fazer e conta os pontos do final. E aí é só calcular, né? Aí depois tem que incluir 1 hora ou mais para montagem, dependendo da complexidade. Tem bonecos, por exemplo, que já saem prontos, né? A gente acabou, fechou a cabeça e tá feito carreto, não tem mais nada, né? Então aqui, eu fiz o cálculo de quanto tempo eu levei para fazer aquela amostra ali. Eu levei 44 minutos e 33 segundos para fazer 126 pontos. Aí, para facilitar, o que eu fiz? Transformei em segundos, 273 segundos. Aí, eu contei quantos pontos tem a receita, né? Aqui eu repito de novo que não esquece de contar as receitas sem aumentos ou diminuições. Não vai lá só pelo número do final. Não vai que vai dar errado, porque tem carreiras que são retas, que a gente chama, né? E aí, a receita daquela boneca ali tem 4.508 pontos, né? Daí eu fiz uma regra de 3, que é 4.508 vezes 273, que são os meus segundos, dividido por 126, que são os pontos. Deu 9.767,33 segundos, né? Aí o que eu fiz? Dividi o 9.767,33 por 60, que são os segundos para saber quantos minutos. Deu quase 3 horas, tá? Deu 2,7 horas, que eu arredondo para 3 horas, tá? Arredondando, então, ficam 3 horas de crochê. Mas tem a questão da montagem. Tem que botar todos os fiapinhos das roupinhas para dentro, tem que colocar as mechas do cabelo, tem que colar, tem que pintar, ou seja, tem um tempo para isso. Que eu acredito aqui que seja um tempo de 2 horas, o suficiente, porque esse cabelo ele é bem facilitado na hora de colocar. Não é mecha por mecha, não se assustem, as mechas são colocadas na parte de cima da cabeça. Tendo a receita, a gente consegue ver esse tipo de complexidade, né? Ao contrário de uma receita feita no olho, que a gente não tem acesso a nada, né? Vai lá, isso aqui vai dar 3 horas para fazer, e no final dá muito mais que aqui a gente está prevendo. Então, o total de horas trabalhadas são 5. Né, contando pela minha amostra. Cada pessoa tem que fazer a sua amostra e calcular, tá? Imaginando que é uma iniciante, né? Eu coloquei mais 3 horas ali, tá? Então, vamos trabalhar com 8 horas para ficar uma realidade mais parecida com a de vocês, né? De vocês não, dos iniciantes que estão vendo essa aula. Então, 8 vezes R$13, que é a hora de trabalho da iniciante, a gente teria R$104 de mão de obra. Só de mão de obra. Aí vocês imaginam que a gente tem R$46 de material e 104 de mão de obra. E tem gente que pega uma boneca daquelas ali e vende R$80. Tá trabalhando de graça, né? Trabalho voluntário para quem não precisa, né? Vamos combinar que é uma pessoa que compra um amigurumi não precisa de trabalho voluntário, né? Não é a gente que tem que fazer isso. Então aqui vamos expor tudo. Custo de mão de obra, R$104. Material, 46. Então, 104 mais 46 dá R$150. Esse é o preço de custo. Custo inicial, que a gente chama. Ou seja, mão de obra e material, tá? Aí a gente multiplica por 1,6, custos fixos e variáveis mais lucro, dá 240, que eu considero um valor muito bom para a qualidade assim da boneca, para o tamanho, para os detalhes, as roupas todas saem, né? Então tem tudo isso que a gente leva em conta. Então o preço final da boneca, R$240. Achou o preço alto para o iniciante? Mas 240 ninguém vai pagar. Eu começando agora, Raquel, fala alguma coisa por mim. Vamos lá. Então a solução para o começo é: cobra pelo menos 12% sobre o custo simples, né, que é 150. Porque assim o preço fica 168. Gente, menos que isso, vocês saibam então que estão perdendo dinheiro, tá? Porque, mas se eu vender a 150, tá, vende a 150. Aí a cliente diz, faz cartão de crédito. Aí tu diz, eu tenho conta no PagSeguro, vou mandar um link para essa pessoa. Aí essa pessoa aí tu resolve parcelar ou alguma coisa, pelo menos 5% já morrem ali,
né? Se ela for pagar, por exemplo, eu vou... É que a gente nunca sabe, né? Às vezes o cliente muda de ideia, né? Então, assim, eu vou pagar agora, por exemplo, por Pix. Por Pix, que é uma transferência online que entra imediato, não tem taxa para nenhuma das partes, ok, os 150 vale, né? Mas tem que saber isso antes de cobrar. Porque se for apresentar o preço, por exemplo, 150, eu quero pagar no cartão, ou eu quero parcelar e tal, aí já vai ter prejuízo. Já sabe que alguma coisa está sendo perdida, ou a mão de obra ou o material. Então, por isso que eu digo, coloquem 12% em cima, para se precaver desse tipo de coisa. Por quê? Porque 12% equivale à comissão simples do Elo7, e é maior que a do Mercado Pago e o PicPay, que está na faixa de 5%, né? O PicPay é um pouco menos, né? Inclusive, eu aconselho nas aulas de vendas que eu dou usar o PicPay. Mas para débito, para quem vai pagar, pagaria com dinheiro ou transferência, o Pix é a melhor solução, porque entra direto na conta, sem taxa para ninguém, e a gente confere na hora. Então, essa é a solução. Achou 240 caro? Eu achei um valor ótimo. Vou dizer para vocês que é a média que eu vendo. Se vocês olharem no meu Elo7, essa mesma boneca que eu fiz está lá à venda por 245. Coloquei um pouco mais ainda. Então, o lembrete final é: não se esqueça de ir aumentando o preço da sua hora conforme vai ganhando experiência, porque quanto mais a gente treina, melhor a gente fica em amigurumi, né? Então, pensem nisso, né? Não pensem, eu vou cobrar R$10 e ficar R$10 o resto da minha vida. Não, a primeira coisa que tem que fazer é logo ir para o início, que seriam uns 13, e depois vai subindo, né? Conforme vai ganhando confiança, vai subindo este preço, valoriza a tua mão de obra, né? E o último lembrete é: me segue no Instagram, porque lá eu tenho muito conteúdo sobre amigurumi, sobre venda de amigurumi, sobre como usar o Instagram para vender amigurumi. E obrigada por ter assistido essa aula.